Olá galerinha que curte o canal Nestoso. Se você se amarra nesse conteúdo, fica ligado, tem um vídeo novo chegando, agora depois da vinheta. Fala galera de melhores vikings do Brasil, a gente vai deixando aquele salve aqui já para começar o nosso vídeo de hoje e dizer que nós vamos de Garrinha, um dragão que parece fofo, mas que é bastante indisciplinado e pode ser muito mais forte do que a gente imagina. Vamos começar vendo essas imagens de vários filhotes de dragão, porque daí eles começaram a tirar a ideia de criar uma espécie única, mas que aparecesse ainda na forma de bebê. Daí que surgiu Garrinha. Vocês podem ver nessas outras imagens um pouco mais do processo de criação dessa espécie. A gente tem um dragão que é bípede, tem asas curtas, olhos e cabeça grandes. Ele tem uma fileira de pequenas barbatanas que vão da parte de trás da cabeça até a ponta da cauda, um pequeno chifre nasal e duas garras pequenas na parte da frente das patas. Muita gente inclusive achava que esse dragão era um filhote de Nader e ele é até parecido. Só que se vocês acham ele parecido assim quando ele é pequeno, um bebê, imagina quando ele fica adulto. Sim, nós temos uma imagem do Garrinha adulto. Ele aparece na forma adulta nos jogos e aqui vocês vão perceber que ele se parece muito mais com o Nader. Então as suas garras ficam maiores, o seu chifre nasal cresce e essas pequenas barbatanas estão aí presentes no corpo dele, como a gente já havia mostrado. A gente vai ter esse dragão na cor originalmente roxa, que a gente percebe é a principal que fica em evidência, mas esse dragão é mostrado com diversas outras cores. Combinações de roxo e azul, verde e amarelo, azul e laranja e por aí vai. Ah, claro que a gente tem que destacar que existem muitas outras tonalidades nos jogos, e aí vocês estão vendo principalmente eles na forma adulta. Então na forma adulta e com diversas cores vocês vão encontrar o Garrinha, tanto no School of Dragons como no Dragões Ascensão de Berk. A gente tem apenas as medidas dele enquanto filhote, então é um dragão que tem 5 metros de comprimento, 6 metros de envergadura e um peso estimado em 272 kg. As medidas dele enquanto adulto não foram encontradas. Conhecemos o Garrinha lá no filme de hoje de como treinar o seu dragão. Eles vivem na Montanha Valka, junto com o Pula-Nuvem, o Besta Implacável e diversos outros dragões, e eles são muito disciplinados. Eles começam a perturbar o Soluço e o Banguela assim que eles chegam lá, e eles acabam sendo muito peraltas o tempo todo. Eles vão ter também um papel muito importante, porque quando todos os dragões são hipnotizados e ficam sob o comando do Besta Implacável do Drago, são os Garrinhas que vão trazer os cavaleiros de volta até Berk para poder mudar toda a situação e salvar a todos, aliás, de todo aquele controle. No filme 3, os Garrinhas estão de volta. A gente vê logo dois que foram resgatados pelos cavaleiros logo no comecinho do filme, e depois lá na Torre do Grimel a gente vai ter esse Garrinha também, que vai ser muito importante porque a cabeça quente vai voltar para Nova Berk em cima dele. Então é um dragãozinho que vai ter um papel crucial na história. Os Garrinhas têm um fogo chamado baba incendiária ou baba inflamável. A gente tem apenas uma imagem de um momento promocional do filme, onde aparece o Garrinha disparando, mas nos jogos o tipo de disparo é um pouco diferente. É dito que esse tipo de fogo é baseado em cobre. Falando um pouco sobre as habilidades desse dragão, galera, primeiro eu destaco força e resistência. No filme 2, os Garrinhas, que eram dragões ainda filhotes, bebês, foram responsáveis por trazer vikings lá da Montanha Valka até Berk, e eram vikings grandes, como por exemplo o Melequento, o Perna de Peixe, o próprio Bocão. Além disso, eles têm muita resistência, porque apareceram voando de lá, de um lugar tão distante até Berk, e não mostraram sinais de cansaço. Outra habilidade muito interessante é a sua velocidade. É dito que esses dragões têm um voo tão irregular e eles mudam de direção tão repentinamente que até os inimigos têm dificuldade em acertar um Garrinha. E a terceira habilidade, talvez mais importante e mais interessante de todas, é a sua resistência e hipnose. Como dragões muito ativos, talvez hiperativos e bastante disciplinados, é dito que os Garrinhas não escutam ninguém, nem mesmo o dragão alfa, que no caso do filme 2 era o Besta Implacável. Eles nem ouviram o Besta Implacável da Valka e nem ouviram o Besta Implacável do Drago, e isso foi uma salvação para os nossos cavaleiros. Agora vamos conhecer os stats dessa espécie enquanto filhotes. Então, um Garrinha filhote vai ter velocidade 16, furtividade 10, poder de fogo 10, limite de tiro 8, armadura 8, força na mandíbula 3,
veneno 2 e ataque 10. Pessoal, esse é um dragão muito equilibrado. Não se engane com essa aparência fofa não. Esses dragõezinhos causam muito trabalho. Eles estão sempre aprontando alguma coisa e querendo fazer uma travessura. É dito que eles são muito fáceis de treinar. Só que você vai ter muita paciência, tem que ter muita paciência para consegui-los manter no controle, porque eles querem o tempo todo mexer alguma coisa, fazer alguma confusão, destruir o que estiver ao seu redor. E eu particularmente estou gostando muito desse vídeo porque aprendi bastante sobre essa espécie, inclusive vi os garrinhas adultos porque ainda não conhecia. Vou confessar para vocês que ainda não jogo nem School of Dragons, nem Ascensão de Berk, então não conhecia a versão deles adultos. E eu estou gostando muito de entender um pouco mais porque dragões tão pequenininhos podem ser tão traquinas. Gente, só quero lembrar que na semana que vem a gente vai ter aqui os dragões mais furtivos no nosso top 10 e que nós estamos quase chegando em 6k. É isso, quando a gente chegar, a gente vai ter um vídeo surpresa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo. Galera, já sabe, né? Tem aí uma pequena listinha só para lembrá-los. Se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o que você quer ver, sobre o que você gostou. E claro, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo. Agora vamos para as curiosidades. Como deu para perceber, muitas pessoas acreditavam que esse dragão era uma mistura de Nader mortal com um Zipper arrepiante. Isso porque ele tem um corpo sim muito parecido com o de um Nader e a cabeça pouco parecida com o de um bebê Zipper. Como vocês puderam perceber nesse vídeo, essa é uma espécie única, uma espécie própria. E a gente tem sim um pouco de aparência desses dois dragões, mas ele não é um híbrido. 2. Foi no jogo Dragões Ascensão de Berk que a gente viu o Garrinha adulto pela primeira vez, e foi lá também que a gente viu pela primeira vez a sua versão Asa de Titã. E como vocês estão vendo, tem um tom mais esverdeado, acaba ficando com algumas pontas, né, afiadas e se tornando até um pouco mais parecido com o Nader. 3. As medidas desse dragão não são muito realistas e ele deveria ter 1 metro a mais de comprimento do que eu falei. Então, o ideal seria que esse dragão tivesse como medidas oficiais 6 metros de comprimento. 4. Mesmo sendo um dragão da classe afiada, o Garrinha que nós conhecemos no filme, né, na sua versão bebê, que é a forma oficial como ele é apresentado a todos, não apresenta nenhuma característica evidente que faça com que ele pareça dessa classe. Sabemos que a classe afiada tem dragões que têm partes pontudas, afiadas, chifres, sei lá, partes cortantes e tudo mais. Mas aí vocês, acham que o Garrinha deveria ser de qual classe? Eu acredito que quando ele cresce ele combina um pouco com a classe afiada, mas talvez ele pudesse ser da classe rastreadora ou da classe brasa. 5. Mesmo sendo dragões muito peraltas, eles parecem ser incrivelmente fáceis de treinar e de se pilotar, porque o Eret, um ex-caçador de dragões que tinha acabado de se juntar aos cavaleiros, conseguiu montar em um Garrinha para vir até Berk. 6. Os ovos de Garrinha nos dois jogos principais, Dragões Ascensão de Berk e School of Dragons, são diferentes com relação ao seu formato. Na Ascensão de Berk a gente tem um ovo roxo com alguns pontos em outras cores e ele é bem circular. Já no School of Dragons a gente tem o ovo que tem a mesma tonalidade de cor praticamente, mas ele tem um formato oval mesmo. 7. E última curiosidade, a gente vê o Garrinha que aparece no filme 3 muito assustado, praticamente apavorado, estando preso lá na Torre do Grimel junto com os Ferrões Letais. O que nos leva a entender que provavelmente esse dragão seja presa, né, dos Ferrões Letais. Não sei como é que o outro dragão tem coragem de comer uma coisa tão fofa assim, mas nem tudo são flores no mundo dos dragões. Bem pessoal, era isso, obrigado pela companhia e até semana que vem aqui no canal Nestoso. Lembra de passar lá na votação, tá, que eu esqueci?